aqui hoje com Roberto Berliner, que é roteirista e diretor do filme Nice da Silveira, filme premiado e que mostrou para o grande público a personalidade da Nice da Silveira, médica que transformou, revolucionou o tratamento da esquizofrenia no Brasil. Oi, Roberto, tudo bem? Tudo ótimo, você? Que bom, obrigada por ter vindo. Imagina, prazer. Eu queria falar sobre o filme Nice, que é um grande sucesso de público, e isso mostra que filme bom também vende ingresso, né? Filme bom, filme interessante, importante, como você mesmo disse. A gente está chegando a 150 mil espectadores. E ele, para esse momento de crise do Brasil, ele está parecendo um fenômeno, está parecendo que está vendendo muito bem, porque diante da distribuição que a gente teve, a gente não teve nenhuma propaganda, nenhuma mídia, e o filme se fez sozinho, no boca a boca, nas mídias sociais, e isso eu acho que foi o grande barato do filme. Mas eu acho que se a gente tivesse tido um apoio maior, um suporte maior com propaganda e tal, certamente a gente poderia ter vendido muito mais bilhetes. Por exemplo, se a Globo Filmes tivesse entrado no filme, a gente muda de patamar, porque imagina, a gente passa a entrar na programação da TV Globo, passa a fazer parte da programação deles, tanto com comerciais quanto nos próprios programas deles. Ontem eles fizeram isso no Fantástico, eles botaram uma matériazinha do filme, eles gravaram essa matéria antes da gente estrear. A gente está em cartaz há 11 semanas. Imagina se eles tivessem colocado isso lá atrás. Mas como a gente não era da Globo Filmes, então a nossa realidade fica mais difícil. A gente fica com uma dificuldade bem maior. Mas mesmo assim, sim, são 150 mil espectadores, é muito legal, tá 11 semanas em cartaz. O filme, eu acho que ele é um filme importante, fala de uma personagem muito importante, e eu estou muito feliz de ter feito ele, estou muito feliz de manter meu filme em cartaz em poucas salas, mas ele estar aí ainda esse tempo todo. Então, essa coisa do sucesso, tem períodos que você pega, que o cinema está num momento melhor, talvez a gente pudesse ter surfado uma onda maior, mas está muito bom, tô feliz. Eu acho que o cinema é só um pedaço, a sala de cinema hoje em dia é só um pedaço da carreira de um filme, né? É um pedaço mais interessante, porque é no cinema que a gente realmente vê os filmes com atenção, mas ele agora vai para DVD, VOD, televisão. Isso então ele tem ainda, mais, né? Ele tem uma longa carreira. Roberto, você filmou no Hospital do Engenho de Dentro. E como é que foi a experiência de filmar, o contato com os internos, né? Como é que foi filmar dentro do hospital e ter esse contato com os internos? Foi muito interessante, foi fundamental, eu diria. Eu acho que se a gente não tivesse filmado lá, o resultado do filme seria outro. Eu sou um documentarista, então eu gosto de me apropriar. Como a gente está contando uma história real, eu achei fundamental que a gente pudesse se apropriar das coisas que aconteceram realmente e da maneira como aconteceram. Então, a história da Nice, o que está dentro do filme, são histórias reais, são partes da história dela, e a gente filmou na locação real. A gente teve a ajuda de vários ex-colaboradores da Nice. A gente tinha lá dentro o museu, está lá até hoje, o Museu de Imagens do Inconsciente, que é onde estão mais de 360 mil obras de esquizofrênicos. A gente se mudou para lá 2 meses antes de começar a filmar. E a gente começou um processo de ensaios numa sala de ensaio dentro num prédio que estava sem uso naquele momento. A gente foi para lá, toda a produção foi feita dentro do hospital, e a gente passou a conviver com os esquizofrênicos durante esses 2 meses que antecederam as filmagens. E os nossos atores puderam ter essa convivência. Nos momentos que eles não estavam ensaiando, não só
alguns momentos esses esquizofrênicos entravam na nossa sala de ensaio, como eles também saíam e iam se misturando e convivendo com os esquizofrênicos do hospital. Eu acho que isso tudo deu uma consistência para eles na hora deles fazerem os personagens. Então eu acho que foi fundamental. Se não para o resultado, pelo menos para as nossas vidas, eu acho que isso foi muito importante, porque a gente atuou, como eu falei no início, muito parecido, muito próximo do que eu teria feito se fosse um filme documentário. Eu ensaiei as cenas todas e a câmera foi a última coisa a entrar nessa história toda. Então, como grande parte do nosso filme se passa dentro do ateliê, a mise-en-scène, os personagens estavam muito seguros de si. Eles conheciam o histórico dos personagens, eles já tinham essa convivência com os clientes esquizofrênicos lá do hospital. E quando a gente foi filmar, a gente filmou como se fosse realmente um documentário. Todo mundo sabia muito bem o que estava acontecendo e em que momento da nossa história estavam cada um dos seus personagens. Então foi muito confortável para mim, eu acho que para todo mundo. No primeiro momento foi muito impactante, assim, essa relação com os esquizofrênicos, mas aos poucos a gente foi aprendendo a lidar com eles e tudo foi muito lindo. Foi lindo o filme, realmente. E, Roberto, você tem uma carreira grande como documentarista, né? E o Nise é um dos seus primeiros filmes de longa-metragem, de ficção. Como é que foi a elaboração do roteiro, o processo criativo de elaboração do roteiro? Foi muito longo. A gente ficou... Um projeto que demorou 13 anos. Eu fiquei muito tempo até encontrar o recorte certo que eu acabei usando no filme. No primeiro momento, como a vida da Anísia é muito interessante, desde a infância até a morte dela, a gente chegou a pensar em fazer um filme que contasse essa história toda. Depois, aos poucos, eu fui percebendo que talvez, como um longa-metragem, é uma coisa muito pequena, né? Se a gente faz uma série para televisão, a gente tem tempo para contar uma história como um todo, mas como a gente tem 2 horas, né? Eu resolvi contar um momento chave da vida dela, que foi esse momento que ela chegou no hospital, de volta, depois de ter passado quase 2 anos na prisão e 5 anos exilada. Aí ela volta, né, para o hospital e vai fazer aquele trabalho. E aí ela se depara com tratamentos que ela não conhecia ainda, que aconteceram nesse período que ela esteve ausente, que eram eletrochoque, lobotomia, insulinoterapia. E aí ela se recusa a participar dessa psiquiatria e ela é colocada num departamento que estava completamente abandonado dentro do hospital, que é o setor de terapia ocupacional. E aí ali ela começa a estudar e a observar os clientes, como ela chamava, né, os pacientes, que eu acho um nome muito mais apropriado. E ali ela começa a desenvolver todo o trabalho dela. Você usou muito câmera na mão, tipo documentário mesmo. A sua intenção era tornar as cenas mais realistas, não foi? Você usou essa linguagem com esse objetivo? A minha ideia, como eu tinha falado, a câmera foi a última a ser colocada lá. Então eu ensaiava a cena e em cada um desses momentos, de cada uma dessas cenas, quase todos os nossos clientes estavam na cena. A gente tinha atores num primeiro plano, no segundo, no terceiro, no fundo, enfim. Nosso cenário era composto de gente o tempo inteiro. Então cada um deles sabia, a gente filmou em ordem cronológica o nosso filme. Então cada um deles sabia em que momento eles estavam de sua própria trajetória. Então eles sabiam a fase em que estavam. Isso foi fundamental para que eles soubessem como se comportar, se eles já estavam falando, se eles, enfim, cada um tinha a sua própria curva dramática dentro do filme. Então era mais fácil para mim, quando eu ia fazer uma cena, eles já sabendo como é que eles iam se comportar, esses outros atores. Quando eu posicionava a câmera por último, obviamente a gente sabia mais ou menos o movimento dela, mas
o que me interessava era que a ação chamasse a câmera no nosso filme. Então a câmera sempre chega atrasada. Ela nunca chega no momento anterior ao que vai a ação. A ação chamava a câmera e ela chegava já depois do som ou de alguma ação já ter chamado ela. Se ela chegasse e o ator fosse dar a fala dele, isso estava errado. Então eu precisava dessa urgência do documentário, de quem estava de olho no que ia acontecer ali. Eu me posicionei, a câmera se posiciona como se fosse a de um documentarista. Roberto, você conheceu a Anísia da Silveira na década de 80. Foi aí que você já teve a ideia do filme ou foi mais depois? Né, então, o filme, eu conheci ela nessa época, mas não sabia que eu iria fazer um filme com ela. A história do filme aconteceu através dos irmãos André e Bernardo Horta. O André Horta é diretor de fotografia do filme, do longa, e o Bernardo é jornalista, e ele fez parte do grupo de estudos que a Anísia tinha na casa dela, que era um grupo de estudos que ela manteve lá durante 40 anos. Ela mantinha e era aberto a quem quisesse chegar. E o Bernardo, muito jovem ainda, ele começou a frequentar esse grupo e depois ele passou a ajudar a Anísia. Ele foi um grande colaborador dela. E durante esse período ele ia fazendo anotações, pequenas anotações sobre a maneira dela reagir, coisas que ela contava, o jeito dela. E ele acabou escrevendo reuniu vários escritos dele dispersos ao longo desses anos, e ele estava com esse negócio bem bagunçado ainda, e o André teve a ideia de pedir para ele reunir isso tudo. Isso acabou virando um livro que foi lançado ao longo desse período, que chama Anísia da Silveira, Arqueóloga dos Mares, que é um livro muito legal, e isso foi o início do projeto. E aí ficamos. O primeiro roteiro eram esses escritos deles, depois eu fui fazendo com outros roteiristas outros caminhos, até chegar nesse caminho final que é o que a gente filmou. Mas foram muitos, a gente passou por aquilo que eu tinha te falado, de fazer uma biografia em que a gente contava a vida dela toda, até chegar nesse recorte mais específico, que a gente fala, o filme se passa ali mais ou menos em 2 anos, tudo que acontece dentro do filme. Então, desde a chegada dela ao hospital até a apresentação dos internos, né? Isso. Entendi. E como é que foi a procura pela atriz? Lá no início, quem ia fazer a Anísia era a Drica Moraes. Mas aí a Drica teve um problema de saúde no meio do caminho e ela acabou não podendo fazer. E eu já tinha esse sonho de trabalhar com a Glória Pires em algum projeto na minha vida. E assim que a Drica não pôde, a primeira pessoa que eu conversei foi com a própria Drica, quem seria e tal, e a gente chegou no nome da Glória. E foi muito legal trabalhar com ela. Ela foi uma grande parceira, uma pessoa, além de ser uma grande atriz, eu precisava de uma grande parceira, uma pessoa que entrasse dentro desse projeto de corpo e alma, porque é um projeto muito complexo, muito intenso. E foi muito legal. Ela foi uma parceirona, somos muito amigos. Eu acho que esse projeto aproximou muito, a gente não se conhecia, né? E eu acho que todo o elenco, a Glória ajudou muito nisso, que acho que o papel que a Anísia tem é uma liderança dentro do... E a Glória cumpriu esse papel muito bem também como atriz. Ela ajudou muito a unir esse elenco. Foi muito lindo o trabalho, foi uma experiência inesquecível. Eu acho que a gente acabou mergulhando nisso de uma maneira muito próxima do documentário. Eu acho que a gente voltou lá nos anos 40, né? A gente foi lá para o Engenho de Dentro, entramos naqueles anos 40 e ficamos ali durante esse período que precedeu as filmagens, e depois durante as filmagens também. Então a gente mergulhou de uma maneira muito próxima e a gente estava dentro de um hospital psiquiátrico, no meio de alguns dos nossos atores eram esquizofrênicos realmente, então a gente estava lá no meio daquele hospital e no meio de vários colaboradores da Anísia, então
a gente estava mergulhado dentro de uma realidade, de uma outra realidade, que foi a nossa realidade durante esse período. E a Glória foi espetacular, aprendi muito com ela, foi muito legal. A série de documentários O Som da Rua traz talentos musicais nunca vistos, talentos à margem da grande mídia, vamos dizer assim. Como foi isso? Como surgiu esse interesse por buscar esses talentos, por ter essa visão, né, sensível em relação a isso? Eu acho que até vai muito com o que você diz, que você não faz cinema só por fazer, você faz cinema por vontade mesmo e porque gosta de apresentar coisas relevantes. Isso tem a ver com o Som da Rua, assim, esse projeto? Eu acho que tem, né? Nossa trajetória é um pouco feita através das nossas decisões, né? É mais ou menos, eu acho que o que interessa a gente na realidade, né? Na realidade é muito ampla, né? E se você, tanto que você vê a pluralidade dos filmes, e me interessa muito trabalhar com pessoas à margem da sociedade. De alguma maneira isso foi acontecendo, o meu trabalho foi se fazendo aí. E o Som da Rua foi um momento muito importante para a minha carreira. Era um projeto muito simples de mostrar músicos de rua anônimos, todos que estavam, enfim, pelo Brasil afora. Aí eu comecei pelo Nordeste, depois eu fiz uma parte em Minas e acho que eu vou filmar esse ano de novo. A minha ideia é fazer para sempre esse projeto. E então é como se fossem pequenas propagandas / clipes / documentários sobre esses artistas de rua. E isso me permite viajar, me permite conhecer pessoas diferentes e conhecer outros tipos de música. E essas pessoas, em geral, são pessoas que não são reconhecidas e que a mídia não costuma colocá-los no ar, né? E aí foi assim que eu conheci as Três Irmãs Cegas, as ceguinhas de Campina Grande, e acabei fazendo um filme que também foi um filme que eu fiquei 7 anos trabalhando com elas. E, enfim, uma coisa vai levando a outra, né? Mas é isso mesmo, a ideia é essa, é botar na mídia gente que não costuma estar ali. Essa diferença, né, muitas vezes, o talento significa muito pouco para a pessoa estar na mídia ou não, né? Tem artistas que vendem muito, mas que às vezes fazem músicas muito pobres, e tem artistas geniais que a indústria fonográfica não banca, né? Eu acho que o Som da Rua tem a ver com isso, tem a ver com esses outros talentos que a mídia não valoriza. Roberto, em Histórias de Adoção, você conta a história da sua própria família no primeiro episódio, né? Queria que você falasse mais pra gente. Então, a adoção é um tema que para mim me interessa particularmente, porque eu adotei meus 2 filhos. E esse programa é perfeito, né? Junta o meu lado profissional, que eu mais gosto, que é filmar, e é o documentário especificamente, com a minha família, com um tema que me interessa muito, que é a adoção. Antônio e Helena. Isso. E aí, nesse primeiro programa, como eu ia falar desse universo, eu achei que o mais interessante seria primeiro falar a meu respeito, para depois começar a contar histórias de outras famílias. Eu acho até que isso foi importante para encontrar a linguagem do programa, mas também para que essas outras famílias soubessem que eu também estava ali me colocando. E isso foi muito legal, porque foi uma possibilidade de eu me colocar, minha esposa, meus filhos se colocarem diante do tema. Então foi uma experiência muito bacana, muito linda. E continua, vou fazer agora a 2ª temporada. E eu acho que é muito legal, são determinados temas que são bons de serem colocados na mídia, né? Muitas vezes eu acho que quando você começa a falar desses assuntos, acho que eles vão sendo
cria-se um discurso a esse respeito, né? Porque muitas vezes as pessoas pensam, mas não falam muito. E eu acho que quando o programa vai ao ar, começa a se criar uma discussão a respeito da adoção e a respeito do assunto, e isso vai em frente, vai andando, né? As coisas vão evoluindo. E a resposta ao programa foi muito bacana, foi muito legal, tanto que gerou um abaixo-assinado para a gente fazer uma segunda temporada. Então, agora estou começando a trabalhar na pesquisa para a segunda temporada. E essas histórias, como é que as pessoas te procuravam a equipe para assim, oferecer, ou vocês iam atrás? Como é que foi isso? A gente faz uma pesquisa. Agora está em função dessa primeira temporada, as pessoas estão começando a procurar a gente. Mas a pesquisa dessa primeira temporada foi nossa. A gente foi atrás das pessoas e a gente queria mostrar, dentro desse universo de adoção, existem várias possibilidades, né? Adoção por 2 pais, ou 2 mães, ou só um pai, ou um casal, ou uma adoção tardia, uma adoção de nenéns, enfim, todo esse outro lado de pessoas que trabalham com isso, né? Então a gente teve um episódio que a gente falou até de 2 meninas que não conseguiram ser adotadas, que são 2 adolescentes. Uma delas está com 17 anos, agora em janeiro vai fazer 18 e vai ter que sair do abrigo. Então eu tentei falar desse universo. Essa é a ideia. E essa segunda temporada eu vou tentar avançar ainda mais nesses assuntos. Mais diversidade. Eu acho que a adoção é um assunto universal. Na verdade, agora que a gente vê com tantos refugiados, né, acho que o que o mundo está precisando é se adotar. Se as pessoas se adotassem um pouco mais, entendessem mais as diferenças, eu acho que o mundo seria melhor. Com certeza. Muito obrigada, Roberto, pela sua entrevista. Não, obrigado a você. Muito bom. Voltamos no próximo mês com outra personalidade do cinema nacional. Obrigada e até lá.